Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Thelma e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma sugestão de pintura em tecido. É um passarinho bem bonitinho com umas flores. Eu vou deixar o risco para vocês na aba da comunidade, que não coube direito aqui no vídeo, mas vocês podem pegar lá depois, tá bom? O meu pano eu ampliei um pouquinho para que ele pudesse caber no pano inteiro. Vocês ampliam também o que vocês precisarem. Para pintar o passarinho, eu vou usar a cor azul hortênsia, um pincel número 8. Eu vou falando as outras cores conforme eu vou pintando, tá? Então, vamos começar pintando a cabecinha do passarinho. É um tema bem bonito e bem fácil também, vocês vão gostar de fazer. Eu vou pegar o azul hortênsia e vou pintar essa parte aqui de cima do passarinho. Eu vou preenchendo tudo, não deixo muito falhado. O pano é bem fechado, então é bem fácil trabalhar com ele. Vem girando o pincel e fechando bem a trama do tecido, tá? Às vezes eu tenho que pintar aqui, eu pinto um pouco mais rápido, mas vocês pintam com calma. Vai ficar bem bonito. Agora eu vou usar o azul celeste. E vou fazendo essa troca de azul. É um azul um pouco mais escuro que esse. Vou fazendo o degradê bem suave. Então, com o azul celeste, eu venho na parte de fora, giro bem o pincel e faço a união das duas cores. É um azul mais escuro, mas também não é muito escuro. Se vocês não tiverem o azul celeste, pode usar o azul turquesa. O azul que vocês tiverem, que vocês gostarem também, tá? O azul cobalto. O azul cobalto é um azul bem mais forte. Mas vai ficar bem bonito também, se vocês usarem o azul cobalto. Ó, passei o azul celeste. Vou botar aqui no azul mais claro e vou fazer a união das duas. Sempre girando o pincel para fazer a união das duas cores, tá? É um tema bem fácil. Quem estiver começando também vai gostar de fazer. E se você já tem um pouco de prática também, fazer um tema diferente também é legal no pano de prato, né? Depende de como é a clientela de vocês. Tem gente que só gosta de flores, tem gente que gosta de frutas. Costumo fazer o tema bem diverso para poder vender para outros tipos de pessoas também. Tem gente que gosta de bichinhos. Eu vendo bem esses temas de bichinhos. Vaquinha, galinha. Bom, agora eu vou pegar um pouquinho do branco, vou colocar nesse meio aqui, ó, e venho girando o pincel. E fazendo um pouco de luz nessa parte aqui de frente da cabecinha. Vou pegar um pouquinho do azul celeste e vou colocar nessa parte aqui, ó, perto do biquinho. Vou escurecer um pouquinho aqui também. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul cerúleo, que é um pouquinho mais escuro, e vou escurecer um pouquinho essa parte aqui de baixo.
um pouquinho aqui perto do biquinho dela. Vou pegar um pincel um pouquinho menor para fazer esses detalhes. Que fica mais fácil. Então, sempre um pincel maior para as áreas maiores. E um pincel menorzinho que a gente vai fazendo os detalhes. Ó, aqui tem uma pontinha. A gente vai dando acabamento, né? Fica mais fácil também. A gente dá um acabamento melhor no trabalho. Como formou o degradê aqui, ficou um pouquinho manchado, eu vou passar um pouquinho do azul hortênsia. Tirar um pouco essa mancha aqui. E um pouquinho do branco novamente. É bom sempre observar esses pedaços assim, para não ficar manchado. E a tinta tá molhada, a gente já vem trabalhando, tirando essas manchinhas, essas marquinhas, tá? Ó, como já saiu. Não deixa secar para tirar não, já vem tirando quase que na hora. Vamos pintar agora a asinha do passarinho. Vou continuar com o azul. Esse aqui é o azul hortênsia, tá bom? Pintar essa parte aqui de cima. Vou pintar devagar, para o risco não sumir. E também para quem tá começando, já começar de um modo mais fácil, tá? Para que todos possam aprender de um jeito mais fácil. Eu não consigo ver aqui a parte do risquinho da asinha. Vou pegar agora o azul celeste, que é um pouquinho mais escuro, e vou fazer o contorno. Vou começar por aqui, ó. Nesse risquinho. Aqui tem uma parte também que é a divisão da asinha, tá? Vou botar um pouquinho de azul aqui nessa parte que é a sombra da cabecinha. Agora eu começo a fazer a divisão da asinha. Então, eu coloco a tinta de um lado e venho puxando ela. Vou jogar um pouquinho mais de tinta aqui, vou mexer bem. Eu vou botar o azul hortênsia, que é o mais claro, né? Vou terminar de preencher aonde eu não preenchi, porque eu só passei a tinta sem preencher totalmente, que era para não tampar todo o risco. Eu acabei não riscando muito forte. Mas vocês podem riscar mais forte se vocês quiserem, tá? Ó, agora eu vou pintar essa parte aqui de baixo, que também tá com o risco da asinha. Ó, pintei só essa parte. Tem algumas cores que não tampa, né? O amarelo não tampa. Esse azul clarinho também não tampa muito, mas fica um pouco mais fácil a gente visualizar assim, ó. Agora eu vou vir com o azul celeste, ó, e já faço a divisão aqui das peninhas, né? Ó, pronto. Depois a gente vai vir com uma cor um pouquinho mais forte e vai definir um pouco melhor. Mas é só pra gente não perder o risco.
Trabalhando direitinho as penas. Vou botar um pouquinho do azul hortênsia. Tô trabalhando com o pincel bem pequenininho, tá? Não é muito grande, não. São detalhes pequenos. Então, agora aqui eu volto no azul hortência, vou fazer as penas. Agora são um pouco mais longas. Agora eu venho com o azul celeste, coloco do lado, assim, ó. Onde tá o risquinho, fazendo a divisão das peninhas. Coloco aqui na parte de baixo. Essa parte aqui de baixo eu vou pintar também quase toda de azul celeste, né? Com azul mais escuro. Pronto, agora eu tenho definido as minhas penas, eu vou trabalhar onde não tenho tanta tinta, ó. Vou preencher mais, esfumaçar bem. Unificar tudo aqui, gente, porque não fechei muito a trama do tecido. Pronto, agora eu vou trabalhar melhor essas penas, a separação delas. Colocando aqui o azul hortência, tá? Que é mais claro. Essa aqui é só a primeira parte, a nossa base da asa. Mas já tá bem definida as penas, eu vou colocar agora um pouquinho do azul cerúleo. A gente vai trabalhar um pouco mais essa sombra. Vou começar aqui de baixo, que é a parte que tá mais escondida, né? Então, a gente vem escurecendo um pouquinho mais essa sombra das peninhas aqui, ó. Baixo. Sempre colocando a tinta, esfumando bem. Não deixa aparecer as marquinhas não, tá? Então, eu já coloco a tinta e já venho aqui esfumando, tirando a marquinha do pincel. São movimentos um pouco mais rápidos, mas a gente precisa ser um pouquinho mais rápido nessa hora aqui também. Ó, esfumando bem. Depois a gente vai passar o branco, aí o branco ele vai acertar melhor. Deixa eu passar aqui já um pouquinho do branco. Então, olha aqui, ó. Eu venho com o branco. Como tá ficando, né? É quase pena por pena, gente. Não tem hora que os detalhes fazem a diferença e tem que trabalhar bem esses detalhes mesmo. Até pra nossa pintura ficar mais viva e mais bonita. Escurecer um pouquinho. Então, as partes que tá com sombra é mais a parte aqui de baixo. Aqui de perto, debaixo da cabecinha. Também faz um pouquinho de sombra. Vou jogar um pouquinho do azul aqui também, bem pouquinho. E aqui vai separar também. Aqui do lado eu vou dar uma arrumada também, que não tem muita tinta. Onde eu não coloquei muita tinta, eu já venho com o azul cerúleo e venho
arrumando aqui a florzinha. E arrumando, tá bom? Não deixa ficar nenhum espaço sem colocar tinta, não. Faz toda a diferença no nosso trabalho. Vou dando sequência aqui, vou pintar agora essa parte aqui de trás. Então aqui, ó. Já venho fazendo um risquinho. Vou fazer o risquinho aqui, ó. Só pra gente saber onde tá a divisão. Então aqui. Por dentro eu ponho um azul hortênsia, que é esse azul mais claro. Aqui também dentro as hortênsia. Tem um pedacinho aqui, ó, que também é da asinha. Aqui também, ó. Acertar aqui as penas. Aqui por trás eu vou colocar um pouco do azul cerúleo. Tô deixando aqui mais escuro porque é a parte de trás. E agora aqui a gente vai finalizar com azul. Com azul hortênsia. Como tem tinta no meu pincel, ele não vai ficar muito claro, tá? Então aqui também tem um risquinho, eu vou separar aqui esse risco, ó. Meio que risco com a tinta azul. E eu vou pintar agora por dentro com o azul hortênsia, ó. Ficou um triângulozinho. Por fora também. Com o azul hortênsia. Deixa eu passar bastante tinta aqui. Essa parte aqui também é da asinha do passarinho. É a sequência, né? Da asinha. Então, trabalhando com as duas cores, o azul cerúleo e o azul hortênsia nessa parte, tá? Vou fechar bem aqui, ó, porque tá aparecendo a trama do tecido. Vou pegar um pouquinho do azul cobalto e vou escurecendo aqui também. Você vê que a gente tá trabalhando com vários tons de azul, né? Então aqui eu vou escurecer um pouquinho nessas pétalas aqui, ela vai ficar um pouquinho mais escura. Uso maçã. Vou pegar um pouquinho do azul. Esse aqui é o azul mais claro, que é o azul hortênsia. E essas de baixo aqui, o azul celeste. O efeito que ficou mais escuro, então dá um pouco mais de profundidade nas pétalas. Desculpa, nas peninhas. Pinto tanta flor, mas aqui as peninhas, tá?
azul celeste. Pegar um pouquinho mais. Então, agora aqui é mais acabamento. A gente espera secar e ver como que fica. Aí eu posso escurecer mais ou clarear mais, tá? Agora eu vou fazer essa parte aqui de baixo, que também é azul. Que é a parte do... acho que da cauda, né? Agora aqui é a cauda da... passarinho. Bom, agora eu tô usando um azul celeste direto, tá? Vou passar tudo, como não tem muita diferença. Aqui não tem muito risco. Aqui também, aqui essa parte aqui. E essa aqui. Que é a parte de fora. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul cerúleo. E eu vou escurecer um pouquinho mais ele. Então essa parte vai ficar mais escura do que a parte de cima. Deixa eu ver aqui, aqui é mais juntinho. Eu vou pegar um pouquinho do azul cobalto. E eu vou deixar bem escuro aqui mesmo. E pinta bem, tá? Não deixa aparecer nem um pedacinho do tecido. Aqui vai mais tinta ainda. Tá aparecendo um tecido aqui, ó. Pinto bem. E aqui eu vou passar uma divisão aqui, ó. Separando um pouquinho. Que é a luz, né? Tem uma pena aqui por cima. E aqui também tem uma peninha aqui no meio. Mas é só isso, não tem muito detalhe aqui nessa parte aqui não. Que é mais a parte de dentro das penas. Só botar um pouquinho de sombra aqui. Sempre trabalhando luz e sombra. Finalizando a pontinha. Tá? Quando secar eu vou colocar mais alguns detalhes. Acho que precisa escurecer mais um pouquinho aqui também. Mas quando secar eu vou ver onde precisa escurecer mais e onde vai precisar de mais luz. Agora vamos fazer o rostinho do passarinho. Pintei o rostinho todo, agora eu vou pegar um pouco do branco e vou iluminar um pouco aqui em cima, girando o pincel, tá? Fazendo movimentos circulares. Um pouquinho aqui embaixo. Aqui também. Sempre girando bem o pincel, misturando bem as duas cores. Tomar cuidado também para não deixar a tinta secar. Agora eu vou pegar um pouquinho do caramelo e vou escurecer um pouquinho, dar um pouquinho de sombra nela. Aqui, ó. Debaixo da... bem perto do azul, né? Escurecer um pouquinho. Dá para não borrar o azul. Tô com o pincel número 6, um pouco menor. Também venho girando o pincel com cuidado. Sempre sumando bem.
O segredo aqui é esfumar bem, gente. Não deixar a marca da tinta no pano. Sempre girando bem, com calma. Como já clareou bem. Um pouquinho aqui também. Pega um pincel menor e vem fazendo esses detalhes, né? Que detalhes faz toda a diferença na pintura. Então, ó, você vê que peguei bastante tinta, agora venho esfumando. Esfumo bem, que ela já vai sumindo, ó. Lembra que meu pano continua úmido, então é mais fácil pra gente esfumar essa tinta. Eu vou botar um pouquinho do sabão bebê em cima. Clarear um pouquinho. Vou botar um pouquinho mais do caramelo desse lado. E sempre já no pincel e esfumando bem. Coloca pouca tinta e vem acrescentando aonde a gente acha que precisa de um pouco mais, tá? Aqui, a gente vai ter um pouco da sombra do biquinho. Então, ela vai fazer, ficar bem pouquinho. Eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Que é da sombra do biquinho. E aqui tem uma, é bem pouquinho mesmo, que é só o contornozinho do bico aqui. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho aqui também, perto do olho. Fazer um risquinho aqui, ó. A pálpebra, né? Bem pouquinho, ó. É por cima do olho, tá? Vou dar um pouquinho mais do sabão bebê. Então, ela vai formar esse risquinho aqui por cima do olho. Nesse olho aqui também, mas é bem pouquinho, mas também tem. Quando vocês forem pegar a tinta no pincel, é bem pouquinho, gente. Não pega muita tinta, não. Mais fácil a gente colocando aos poucos e colocando. Porque colocar muito de uma vez, né? Mas se vocês colocarem muito, vocês vêm com salmão bebê, joga por cima. Quem estiver usando marfim, joga por cima. Tá? Vou pegar um pouquinho do branco aqui, ó. E vou acentuar mais ainda essa bochechinha dela aqui, ó. A parte da cabecinha tá pronta. O corpinho segue o mesmo padrão, tá? Eu vou fazer todo ele com sabão bebê e vou escurecer só as laterais. Já pintei todo o corpinho com sabão bebê também. Agora eu vou passar um pouquinho do branco no meio. Essa parte é bem mais simples. Vou pegar caramelo. Trocar de pincel aqui. Para as partes maiores eu uso um pincel maior para adiantar o trabalho, né? Facilitar um pouco nossa vida também. E agora os detalhes a gente faz com o pincelzinho menor. Então essa parte aqui debaixo do pescocinho, bastante tinta mesmo, para ficar mais escuro, acentuar bem mesmo. E agora vai passar caramelo. Agora eu passo caramelo do lado. Em todo o contorno eu venho passando caramelo, tá? Então esse pedaço é mais fácil. Em todo o contorno passo caramelo, venho girando o pincel, esfumando bem.
sempre esfumando para dentro do trabalho, ó, sempre tirando bem a marca, aperto bem o pincel. Deixo bem suave mesmo, bem esfumado. Sempre girando, ó, sempre girando esse movimento. Fica bem suave a tinta, né? Esse pedacinho do mesmo jeito. Também vai ser o salmão bebê. E o caramelo. Sumo bem. Essa parte tá pronta. Agora nós vamos fazer a parte lá de cima, que é os olhos. A gente finaliza os olhos do passarinho, tá? Vamos pintar os olhinhos agora. Pintar essa parte aqui de baixo com branco. Eu entrei um pouco na parte do risco, mas não tem problema, tá? Que ali vai ser outra cor. Agora eu vou usar a cor Siena Natural. Vou fazer os olhos mais castanhos. Vocês podem usar a cor que vocês gostam. Azul, verde. Então, vou pegar bem essa parte mesmo. Por cima do risco, mas eu tô vendo aqui. Espalho bem a tinta. Pegar um pouquinho do branco, eu vou passar nessa parte aqui, ó. Eu entrei na parte da área do preto ali, mas não tem problema. Depois eu vou passar de preto, não vai tampar, ó. Venho com branco, para um lado, para o outro, fazendo um movimento vai e vem com o pincel. Eu não tô girando o pincel, eu tô fazendo um movimento vai e vem, tá? Vou botar um pouquinho de novo o siena, pego a tinta com o cantinho do pincel, na parte de baixo vem com o siena e vem também nesse movimento, vai e vem. Vou trocar de pincel, vou pegar um pincel desses cabo vermelho, que é mais molinho, e eu vou usar a cor agora rústico, que é uma cor mais forte. E eu vou jogar nessa parte de baixo. E eu vou escurecer essa parte de baixo aqui do olhinho. Colocando a tinta devagar também nesse movimento. De vai e vem, tá? Ó. Sumando a tinta devagar. E venho subindo lá pra cima. Pegar um pouquinho do branco. Fazer o sentido inverso agora, ó. Iluminando bem. Um pouquinho mais do rústico, eu vou jogar um pouquinho mais aqui pra cima. Um
pouquinho de siena. A gente vai jogando um pouco de cor. E sempre com esse movimento. Um pouquinho do branco agora, tá? Pra iluminar. Então, essa parte aqui de dentro aqui é preto. Tudo preto. Pintei o miolinho todinho de preto. Agora deixa eu pegar com preto ainda no pincel. Eu vou escurecer um pouco mais essa lateral aqui, ó. Com cuidado. E aqui também. É bem pouco, tá? Deixa eu botar aqui com siena. Jogar um pouquinho de siena aqui em cima. Pra escurecer, mas não é muito não, que a gente escurece um pouquinho só. Eu vou botar com preto no pincel. Vou botar um pouquinho do branco. A gente vem com cuidado trabalhando as duas cores, o siena e o branco. Tá? Deixar bem iluminada essa parte aqui do meio. Um pouquinho do siena aqui embaixo. E as beiradinhas aqui um pouco mais escuro mesmo. Agora eu vou botar um pouquinho... Era bom esperar secar, né? Vou botar um pouquinho do branco aqui, ó. Fazer nossa luz e um pouquinho aqui. O outro olhinho é do mesmo jeito, tá, gente? Branco aqui no cantinho, bem aqui no cantinho aqui é branco, tá? Vou deixar pra vocês pintarem e eu vou trazer ele pronto. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir pintar. Pintei o outro olhinho e já fiz o acabamento nele. Agora eu vou terminar o acabamento nesse olhinho. Vou pegar o pincel filete e vou passar, fazer o contorno com preto, tá? Faz o contorno bem fininho. Em todo o olhinho. Essa parte aqui não precisa ser tão fininha, a gente pode engrossar um pouquinho. Deixa um pouco mais grosso. E agora que eu vou fazer os cílios. Vem com cuidado para fazer o acabamento. Tá? Então, esse detalhe no acabamento é muito importante, a gente tomar um pouco mais de cuidado. Agora, vamos finalizar com o biquinho do passarinho. Para o bico, eu vou usar a cor cinza. Quem não tiver o cinza, pode misturar um pouquinho do branco com preto, tá? Vai fazer a cor cinza do mesmo jeito. Você pode usar com cinza lunar. Vou pintar todo o biquinho. Vou pintar essa parte de cima aqui, essa parte de baixo eu já vou fazer a separação aqui com preto. O pincel que eu tô usando agora é o número 6. Vou botar um pouquinho de preto também aqui em cima. Um pouquinho de luz aqui, assim. Vou fazer um triângulo aqui, assim, ó.
Sumo bem. Agora que a parte de baixo aqui que faltou tinta, eu vou fazer novamente com cinza. Deixa eu abrir um pouquinho. Então, já tenho aqui a divisão das duas partes do bico, ó. Passar um pouquinho mais de preto e a gente consegue visualizar melhor. E aqui tem um triângulo em direção a essa pontinha. Vou pegar um pouco do branco agora. É bem pouquinho, tá, gente? Melhor a gente colocando branco aos poucos, conforme a gente vai precisando de colocar mais, ó. E já esfumo essa pontinha. E aqui esse biquinho aqui também. Eu separo um dos dois. Vou esfumar mais, tirar mais essa marca do branco. Passar mais um pouquinho. Sempre esfumando bem, tá? Um pouquinho de preto aqui, ó. Então, quando secar, dá um acabamento um pouco melhor. E a pontinha do biquinho. Tem uma luz ali. Então, fica bem delicado. Aqui no cantinho também nós temos um furinho. Vou pegar o preto, já venho com essa marquinha aqui do furinho do bico. Um pouquinho do cinza. Vou pegar o filete agora para fazer os detalhes, que fica um pouco mais fácil. Essas partes pequenininhas tem que ser com filete mesmo. Fica mais fácil pra gente trabalhar. Então, vou pegar aqui um pouquinho do preto e venho dando acabamento aqui, ó. Um pouquinho do branco, eu vou botar um risquinho aqui, ó, em cima do preto. Um pouquinho aqui também. Agora a gente vai fazer o pezinho. Essa parte aqui de baixo. Parte em cima do galho. Eu vou usar aqui a cor sépia. Passo um lado. Vou deixar um espaçozinho. E faço o outro lado. São 3 partes. Venho com branco. E nesse espaço aqui que eu deixei, eu passo a colocar o branco. Agora tem a divisão dos 3 ali, fica mais fácil pra mim. Agora vem com cuidado. Um pouquinho só de tinta, a gente já consegue preencher bem. Deixa eu pegar aqui o filete novamente.
acabamento no pezinho, tá? Essas partes pequenininhas, o pincel filete ajuda muito, viu, gente? Sei que não é fácil trabalhar com ele, mas tem detalhes que só ele consegue fazer, né, ó. Vai passar o branco. Pra separar um do outro. Vou pegar um pouquinho do preto. Colocar do lado aqui do branco, tá? O preto do lado do branco. Só pra gente escurecer um pouquinho. Separar um pouquinho, ó. Um pouquinho do branco, do lado do preto. E essa parte tá pronta. O projeto ficou assim, vou mostrar para vocês como ficou. Ó, ficou bem bonitinho, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários o que vocês acharam, se vocês acharam difícil de fazer, se vocês gostaram ou não. Deixe também seu like. Eu também convido a se inscrever no canal, para quem não é inscrito. Eu sempre trago sugestões de pintura para vocês. Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.